Glória a Deus, meu irmão em Cristo Jesus, sou Edson Mariano, servo do Senhor. Eu gostaria que você recebesse essa palavra para que possamos estarmos realmente crescendo no conhecimento de Jesus. Precisamos ler a Bíblia todos os dias. A Bíblia, como sempre enfatizo, é a nossa única regra de fé e prática. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tenha que se envergonhar e que maneje bem a palavra da justiça. Fica tranquilo, você não vai ser envergonhado, você vai realmente ser reconhecido como alguém que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, o Evangelho de Mateus, Evangelho significa boas novas, boas notícias. Observe só Mateus, o Novo Testamento, é uma sugestão que eu lhe dou para que você também inicie a sua leitura e vejamos algumas características, a análise de Mateus, quem era Mateus e qual a ênfase de Mateus em relação ao Evangelho que leva o seu nome, Evangelho de Mateus. A análise de Mateus, Mateus também chamado Levi. Então, quando você estiver lendo o Evangelho de Mateus e encontrar Levi, é a mesma coisa de Mateus. Amém? Glória a Deus. Pois bem, Mateus, meu amado em Cristo Jesus, ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Olha que bênção, olha que privilégio, hein? Um dos 12 apóstolos de Jesus. E você vai encontrar isso em Marcos capítulo 2, versículo 14. Glória a Deus. Bênção, olha só a vocação de Levi. Ele foi um judeu. Mateus, Levi, ele foi um judeu que também ele era publicano romano. Romano porque Roma era um império romano dominante naqueles tempos do Novo Testamento, que dominavam também as terras de Israel. Foi um judeu. Então, Mateus, ele também é chamado de Levi, foi um dos 12 apóstolos e também ele era judeu e era publicano. Publicano era coletor de impostos, nem sempre bem quisto pelos demais. Você então vai perceber a respeito desse assunto no próprio Evangelho de Mateus, depois com calma, como aqui é só um pano de fundo bem sucinto, abre Mateus capítulo 10, versículo 3. Diz mais então: foi chamado por Jesus, quando Mateus foi chamado por Jesus, deixou tudo e seguiu. Realmente é isso que nós esperamos, que as pessoas quando recebem a palavra de Deus, através de mim, através dos pastores, através do apóstolo, através dos presbíteros da igreja, através do evangelista, através do irmão da igreja, a partir do momento que você recebe a palavra, quizás que todos tivessem a atitude de Mateus. Publicano, judeu, Levi, mas no caso específico aqui, analisando Mateus, quando ele foi chamado por Jesus, que Jesus tinha um plano na vida dele, ele deixou tudo e seguiu ao Senhor Jesus. Olha que interessante, e você vai ver isso em Lucas capítulo 5, versículos 27 e 28, que vai enfatizar a sua condição de publicano, coletor de impostos. Pois bem, ainda analisando Mateus, quando recebeu esse chamado, Mateus tinha um vazio dentro de si. E quando ele teve encontro pessoal com Jesus, e quando Jesus o chamou, a sua vida a partir dali mudou radicalmente, mudou totalmente. Então, Mateus assim, ele preparou um grande banquete. Esse banquete, você abrindo em Lucas capítulo 5, versículo 29, nos vai trazer informações desse banquete que Mateus preparou para Cristo. Apesar de os publicanos, os coletores de impostos, serem desprezados. É claro, coletor de impostos, cobrador de impostos, né? Era isso que se esperava deles mesmo, um repúdio da sociedade até então. Vindo para outra parte aqui, na nossa análise de Mateus, de Levi, Mateus, qual a finalidade, qual os destinatários? Então a sua mensagem nesse evangelho, ela foi focada principalmente, é claro, a todos, mas principalmente destinada a quem? Destinada principalmente ao povo judeu.
Então, o enfoque, Mateus escreveu para os judeus, principalmente, e dentro dessa conotação, você vai observar no capítulo 1 de Mateus a genealogia do povo judeu. Referência, as referências que Mateus, assim apresenta nesse evangelho, cerca de 60 profecias hebraicas ele vai citando, como aproximadamente 40 citações do Antigo Testamento, porque o judeu interessava a sua história genealógica e a história da formação do povo hebreu, a contar lá de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, aproximadamente traz ali nos evangelhos 40 citações do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, Mateus, como ele tinha como destinatário os judeus, ele trazia a lembrança para que pudesse entender que Jesus Cristo era o Messias prometido lá aos pais dos judeus, lá no Velho Testamento, através das profecias que diziam que Deus mandaria um renovo, que Deus mandaria um libertador. É só você observar em Isaías capítulo 53 a respeito do servo sofredor, que vai relatar, a respeito da promessa de Deus da primeira vinda de Cristo Jesus. Então, o evangelho de Mateus, ele ressalta o quê? A missão de Cristo aos judeus. Você está vendo? Missão de Cristo aos judeus, cumprimento de profecias, genealogia, focado, destinado aos judeus. Em Mateus capítulo 10, 5 e 6 e capítulo 15, 24, vai trazer versículos que mostram a ênfase, ressaltando Mateus da casa de Israel. Casa de Israel, Jacó mudou o nome, Israel, 12 tribos de Israel. Está aqui, o povo de Deus que deu origem ao povo judeu. A palavra-chave, como fosse a palavra principal, cumprimento das escrituras. Como aqui falamos, ele tinha o enfoque que Jesus era aquele que veio cumprir as escrituras, o Messias prometido. O reino, a palavra reino aparece cerca de 50 vezes. Reino dos céus, 30 vezes. Jesus, rei dos judeus. Jesus como rei, várias vezes. O propósito do evangelho de Mateus, mostrar que Jesus era o Messias da profecia hebraica do Velho Testamento. Guarde isso. Dê aí um zoom, logo mais eu vou me afastar. Você faz um print, tira um zoom e anota aí no cabeçalho, rodapé da tua Bíblia, nas margens esquerdas e direitas, para que você possa ter já uma noção das bênçãos que você vai encontrar quando você se dispuser e determinar de uma maneira tranquila, iluminado pelo Espírito Santo, a ler o Evangelho de Mateus. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Caso sinta no coração, compartilhe essa análise de Mateus sucinta, mas suficiente para outra pessoa, para que possamos juntos, eu e você, mais e mais, entrarmos nesse mundo de crescimento espiritual na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Fica na paz.